Hoje, deixa eu começar aqui logo no quadro. Hoje nós vamos falar ainda sobre integrais duplas. Só que agora nós vamos falar sobre integrais duplas sobre regiões gerais. Ou seja, hoje a gente vai aprender a calcular as integrais duplas, só que em regiões mais gerais. Você pode perguntar, professor, mas como assim regiões mais gerais? É porque se você reparar, na segunda-feira a gente calculou várias integrais, porém, toda função que a gente ia calcular integral tinha uma característica em comum. E quando eu digo essa característica em comum, ela está no domínio da função. Toda vez que a gente ia calcular uma integral, o domínio, ele era o quê? Ele era um retângulo. Então, na verdade, na segunda-feira, você aprendeu a calcular a integral dupla sobre um retângulo, ou seja, quando o seu domínio é um domínio retangular. Só que aí fica aquela questão, né? Beleza, professor, já sei calcular sobre um retângulo. Me dá uma função aí, somente se for contínua, né? Coloca um retângulo como limite de integração e eu vou saber calcular. Mas você sabe que nem sempre a sua região de integração vai ser um retângulo. Às vezes pode ser uma circunferência, né? Um disco, às vezes pode ser uma elipse, enfim. Ou então uma região mais geral ainda. Então, para esses casos, como é que você vai calcular a integral? Então, perceba que a diferença agora vai estar principalmente no domínio da nossa função. A função ainda vai ser uma função lá contínua ou uma função pelo menos próximo disso, né? Mas o domínio é que vai mudar. Então, olha só, digamos que você tem aqui, uma função, vou chamar essa função de f. O domínio dela é um subconjunto que eu vou chamar de D. Essa função, ela é de duas variáveis. Então, esse conjunto D é um subconjunto do R2. Então, até aqui nada de novo. A novidade é que esse conjunto D agora, ele não é necessariamente um retângulo. Então, por exemplo, o conjunto D, ele poderia ser algo desse tipo aqui, ó. Então, digamos que essa daqui agora é a nossa região de integração. A única exigência que eu vou pedir para o conjunto D é que ele seja limitado. Então, na verdade, no nosso curso aqui de Cálculo 2, a gente sempre vai se resumir a calcular integrais em conjuntos limitados. Então, digamos que você tem um conjunto desse daqui. Aí eu peço para você, olha, calcule a integral dessa função f sobre o conjunto D. Então, eu quero que você calcule a integral dupla da minha função f, só que agora sobre o meu conjunto D. Aí você pode pensar em f como sendo uma função polinomial, uma função trigonométrica, enfim. Aliás, até para ficar um pouco mais fácil, mais didático, eu estou considerando de novo que a minha função f é uma função não negativa. Então, de novo, calcular essa integral dupla seria o quê? Seria calcular o volume que está abaixo da superfície da minha função, que é o gráfico dela, e acima do plano xy. Só que agora a diferença é que a minha região aqui é uma região D, que é essa região aqui. Aí, se eu pedisse para você calcular essa integral, aí você ia pensar, poxa, mas e agora? Porque eu só sei calcular quando o meu domínio é um retângulo. E agora que não é? Eu desisto? Não. A gente vai dar um jeito aqui. Olha, se você só sabe calcular em retângulo e eu não te dei um retângulo, não tem problema. Você vai fazer esse retângulo aparecer. Então, agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar, ó, não é um retângulo, porém, eu vou desenhar aqui um retângulo. Ó. Esse retângulo aqui, vou chamar de região R. E agora, eu desenhei um retângulo de modo que dentro do retângulo caiba a minha região D. Ou seja, a minha região D está dentro desse retângulo que eu desenhei. Ora, por que eu fiz isso? Porque, como eu falei, eu só sei calcular a integral em regiões retangulares. Esse retângulo aqui, vamos dizer que em x, o intervalo dele é de A até B.
em y, o intervalo dele é de c até d. Então, pronto. Já resolvi o primeiro problema. Eu queria calcular no retângulo, eu não tinha um retângulo. Não seja por isso, né? Desenhei um retângulo, de modo que o retângulo aqui coubesse dentro dele a minha região D. Só que vem um segundo problema. Qual seria o segundo problema? Você poderia levantar a mão e dizer assim, professor, mas aí o senhor não está agindo de forma correta, né? Porque vai ter um furo na sua teoria. E qual é o furo? O furo, gente, é que a minha função f, ela está definida para o retângulo, para todo o retângulo? Não. Ela só está definida para a minha região D. Então, enquanto eu pegar um ponto no retângulo que esteja dentro da minha região D, tudo bem, a minha função f vai estar definida. Mas se eu pegar um ponto do retângulo fora da região D, por exemplo, se eu pegar esse pontinho aqui, a minha função f já não vai mais estar bem definida. Ela não vai estar nem definida, na verdade. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Então, ó, eu tinha um problema, que eu não tinha um retângulo, resolvi esse problema. Quando eu resolvi esse problema, surgiu um outro problema, que é a minha função f não está definida em todo o retângulo, somente nessa parte aqui da região D. Então, agora eu vou ter que resolver esse novo problema. Então, eu vou definir uma nova função. Essa nova função eu vou chamar de f maiúsculo. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou definir aqui, aliás, vou definir aqui embaixo. Eu vou definir uma nova função f, que agora eu vou chamar de f maiúsculo. Essa nova função, obviamente, eu quero que o domínio dela seja o meu retângulo, porque se não for o retângulo, eu vou continuar com o mesmo problema. Então, essa nova função f, o domínio dela vai ser o retângulo. E como é que eu vou definir essa minha função f? Vou definir ela assim, ó, gente. F de xy, f maiúsculo, ela vai ser igual à minha função inicial, minha função fzinho aqui, ó. Claro, se eu estiver dentro da minha região D, e se eu não estiver dentro da minha região D, essa região vai ser a minha região, no caso dessa função, vai ser a minha função 0. Então, se eu não estiver dentro da região D, essa minha função aqui ela vai se comportar como a minha função 0. Estão entendendo o que eu estou fazendo até aqui? Então, ó, veja bem. Primeiro, eu queria que aparecesse um retângulo. Está aqui. Desenhei um retângulo, sem problema nenhum. Agora, eu defini uma nova função f. Só que essa função f ela é muito parecida com a minha função inicial. Porque como foi que eu defini ela? Eu defini ela como sendo a minha função inicial, se eu estiver dentro da minha região D, e ela vai ser 0 se eu não estiver na minha região D. Se eu estiver aqui do lado de fora da região D, mas ainda dentro do retângulo. Ok. Então, até aqui tudo bem. Agora, vamos ver se vocês concordam comigo no seguinte. Vocês concordam comigo que essa função f aqui, se eu fosse calcular a integral dupla dela, no meu retângulo, essa integral dupla ia se resumir a eu calcular a integral dupla dela somente na minha região D. Olha lá o que eu estou perguntando para vocês. Estou perguntando se calcular a integral dupla da minha função f na região R acaba se resumindo a eu calcular a integral dupla dessa função f apenas na região D. É verdade isso? Sim. Por quê? Porque fora da região D, a minha função f é 0. E a integral dupla, mesmo uma função não negativa, ela não seria o volume? Ora, se a sua função é a função 0, onde ela for 0, quanto é o volume? O volume é 0. Então, acaba que calcular a integral dupla da minha função f aqui na minha região R se resume a calcular a integral dupla da minha função f na região D. Ok. Só que dentro da região D, a minha função f, ela se comporta como a minha função fzinho. Sim ou não? Sim. Então, na verdade, calcular essa integral aqui é a mesma coisa que calcular a integral dupla na região D, só que da minha função
Fzinho. Ou seja, eu fiz tudo isso para mostrar que antes eu não sabia calcular a integral da minha função fzinho na região D. Mas eu acabei de mostrar que essa integral aqui é a mesma coisa, é igual a você calcular a integral da função f grande, que eu sei quem é também, sobre o retângulo. E sobre o retângulo eu sei calcular integrais, porque eu uso o teorema de Fubini. Então, na verdade, quando eu for calcular a integral dessa função f aqui, eu vou acabar calculando a integral dessa função f grande. Só que agora eu estou em um retângulo. Então, esta daqui é a igualdade que eu queria chegar. Tá? Isso aqui é só uma demonstração. Ok. Então, eu contornei praticamente todos os meus problemas. Né? Por quê? Eu não tinha um retângulo. Desenhei o retângulo. A função não estava definida no retângulo. Eu defini uma outra função dentro do retângulo. E eu consigo trabalhar com ela. Então, agora que eu consigo isso daqui, e isso aqui está no retângulo, eu posso aplicar o teorema de Fubini, ou não. Eu posso aplicar o teorema de Fubini, ou não, para essa função f grande nesse retângulo. Aí aqui tem um detalhe matemático interessante, né? Porque vocês poderiam me questionar, depois que eu terminasse toda essa demonstração, que nem foi grande, né? Acho que foi uma demonstração pequena, você poderia me questionar, você poderia falar, professor, eu entendi o que o senhor quer fazer. O senhor quer aplicar o teorema de Fubini para calcular a integral, como a gente já sabe. Só que você ia me perguntar, professor, mas o senhor disse na aula passada, e está gravado, até posso mostrar para o senhor a gravação depois, que eu só posso aplicar o teorema de Fubini se a minha função for contínua. A minha função f minúsculo, f pequeno, ela é contínua. Estou supondo que ela é contínua. Mas a minha nova função f grande é contínua? O que vocês acham? Não necessariamente ela é contínua. Não necessariamente. Então, você poderia me questionar, professor, mas eu ainda não posso aplicar o teorema de Fubini aqui, porque eu não sei se essa função f grande é contínua. Na verdade, está mais para ela não ser. Porque se a função f era uma função positiva, imagina, você vai ter uma superfície aqui em cima do plano, ó, imagina que a palma da minha mão é o plano xy, e a superfície ela estava bem aqui. A minha função f grande, ela continua com essa superfície, só que onde não estou na região, ela é o quê? Ela é um plano achatado, ela é zero. Então, você percebe que existe uma descontinuidade justamente na fronteira do meu conjunto D. Você poderia me questionar isso, e é verdade, você está certo. Só que assim, isso são detalhes matemáticos, porque, na verdade, o teorema de Fubini, ele também pode ser aplicado em uma função que não é contínua, desde que ela seja contínua por partes. Tá? O que seria contínua por parte? Aí eu já ia começar a entrar em vários detalhes matemáticos. Contínua por parte seria uma função contínua, que ela é contínua a menos de um conjunto de medida nula. Só que aí a gente ia ter que ficar entrando em várias definições e conceitos. Então, por enquanto, só entenda que do jeito que eu defini essa função f aqui, eu ainda consigo aplicar o teorema de Fubini, porque é isso que eu quero, e é isso que a gente vai fazer. Tá? Entenderam essa parte aqui, gente? Como é que faz? Ok, a gente vai aqui para o slide agora. Só vou mostrar aqui também, aproveitar para falar um pouquinho do que a gente acabou de ver, mostrar uns gráficos, e logo em seguida a gente já vai começar a calcular integrais para funções desse tipo. Então, vamos para cá. Olha só, chegamos na aula 23, onde nós vamos falar de integrais duplas sobre regiões mais gerais. Primeiro, né, vamos falar que regiões gerais são essas. Então, ó, a gente está pensando aqui numa região D. D agora é só um conjunto limitado. Não é mais um retângulo, mas o que a gente fez? A gente desenhou um retângulo, de modo que a gente cobrisse aí toda a minha região D. Definimos uma nova função f grande, onde essa função f grande, ela é a fzinho, se eu tiver em D, e ela é zero, se eu não tiver em D. Com isso, a gente acabou de ver, então, que calcular a integral dupla da minha função original na região D equivale a eu calcular a minha integral dupla da minha nova função f grande, só que agora no meu retângulo R. Olha só, gente, por que isso é verdade, né? Agora mostrando geometricamente para vocês. Imagina que a sua região D está bem aqui, ó, e o gráfico da sua função f é esse gráfico azul, bem aqui. Estou supondo que f é positiva, a imagem dela é positiva, então está aqui. Então, calcular essa integral é calcular o volume que está abaixo desse sólido aqui e acima dessa região D.
Então, quando você faz isso, calcular a integral, você está calculando esse volume desse sólido. Agora, esse aqui é o gráfico de f pequeno. Eu vou te mostrar agora o gráfico de f grande, de f maiúsculo. Olha como é o gráfico de f maiúsculo. Nesse caso, ó, enquanto ela estiver na região D, ela se comporta igualzinho à tua função original. Mas se eu estiver fora da região D, o gráfico dela é a própria função zero. Ó, no caso, é esse pedaço de plano aqui achatado. Gente, se eu fosse calcular o volume disso e o volume disso que eu tinha anteriormente, o volume ia dar o mesmo. Na verdade, o volume continua sendo o mesmo, já que essa parte aqui do volume é um volume igual a zero. Pois bem, então agora que a gente já fez isso, né, agora a gente já consegue calcular as integrais, né? Só que antes, eu preciso ensinar para vocês, porque assim, as regiões gerais, que vocês acabaram de ver, a gente vai fazer uma divisão didática delas. Então, toda região geral, a gente vai poder chamar ela ou de uma região do tipo 1, ou uma região do tipo 2. Ou, dependendo do caso, pode ser uma região meio que mesclada. Tá? Mas, pelo menos hoje, em sala de aula, a gente só vai ver funções, regiões do tipo 1 ou do tipo 2. Ou regiões que podem ser do tipo 1 e 2 ao mesmo tempo. Então, para parar de confundir, bora logo ver o que seria uma região do tipo 1. Tá? Então, olha só, regiões do tipo 1. Definição. Uma região do tipo 1, ela vai ser caracterizada dessa forma aqui. Ó. Então, D, ela vai ser dita do tipo 1 se, no caso, o meu x estiver limitado entre duas constantes, entre A e B, porém, o meu y está limitado entre duas funções de x. Só não entendi nada. Calma lá. Vamos desenhar aqui no quadro. Então, você já sabe o que é uma região geral, você já sabe como é que a gente vai calcular ela. Então, agora, eu preciso ensinar para vocês o que são regiões do tipo 1. Depois, obviamente, a gente vai passar para o tipo 2. Então, olha só, imagina que você tem uma região mais ou menos assim. Pronto. Imagina ó, que você tem uma região assim. Isso aqui é uma região do tipo... Essa aqui é uma região D, uma região geral. Gente, uma região desse tipo aqui, a gente vai chamar ela de uma região do tipo 1. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que essa região aqui é uma região do tipo 1? Porque você está vendo que, se você olha ela verticalmente, ou seja, se você começa a caminhar de baixo para cima, você concorda comigo que essa região inferior aqui, eu não poderia dizer que ela é uma função de x? O que você acha? Né, ela é uma reta. Então, por exemplo, eu poderia caracterizar essa região de baixo aqui como uma função de x. E essa parte aqui de cima, ó, da minha região, eu poderia também caracterizar ela como uma outra função de x? O que você acha? Sim, também. Então, por exemplo, isso daqui, eu poderia dizer que isso aqui era uma função g1 de x. E aqui em cima eu poderia dizer que é uma função g2 de x. Então, você percebe ó, que, na verdade, o nosso y, para esse caso aqui, o meu y, ele está acima dessa função, que é a minha função que eu estou chamando de g1, está acima de g1, e está abaixo desse meu outro gráfico aqui, que eu estou chamando de g2. Então, ó, considerando que g1 e g2 são funções contínuas nesse intervalo aqui AB. Então, se você olhar, se começar a caminhar nessa região de baixo para cima, você vai perceber que o nosso y, ele sempre está, pelo menos para essa região aqui, né? O nosso y está sempre acima dessa reta, que eu estou chamando de função g1, e está sempre abaixo dessa outra linha, dessa outra curva aqui, que eu estou chamando de g2. E o x? Bom, o x, depois que você já limitou uma das coordenadas em relação a uma função, a outra coordenada
a outra variável, você vai limitar ela conforme, de fato, as minhas constantes. Então, ó, o meu y ele está acima dessa função g1 e está abaixo da função g2. Isso está acontecendo nesse intervalo aqui, ó, do intervalo que vai de A até B. Ou seja, o nosso x está indo de A até B. Então, vou colocar aqui, ó, o nosso x está indo de A até B. Então, o que está acontecendo nessa região aqui? O meu y está acima do gráfico da minha função g1 e abaixo do gráfico da função g2. Isso está acontecendo ao longo de todo esse intervalo AB, ou seja, o meu x está entre A e B. É isso que está acontecendo. Então, isso daqui a gente vai caracterizar como uma função do tipo 1. Agora, como é que eu vou calcular a minha integral para esse tipo de função? Ou melhor, para esse tipo de região? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ainda agora. Eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar um retângulo. Note que, pelo menos aqui, ó, daqui para cá, você já tem mais ou menos um retângulo. Só falta ajeitar aqui. Então, olha só, eu vou desenhar um retângulo aqui. Então, para cá, eu vou puxar um pouquinho mais para cá. E para cá, vou puxar um pouquinho mais para cá. Deixa eu apagar aqui o G2. Essa aqui é a minha região D. Essa aqui é a minha região R. Então, olha só, olha o que eu fiz, né? Eu fiz o que eu fiz ainda agora. Ou seja, essa minha região D, eu coloquei ela dentro de um retângulo. Aí, vamos dizer que aqui é C e aqui é D. Deixa eu voltar aqui para o G2. G2 de X. Então, gente, por enquanto, ó, isso aqui é uma região do tipo 1 e eu só fiz colocar ela dentro de um retângulo. Agora, eu já mostrei para vocês que calcular a integral dupla de uma função f na minha região D, que é a minha região geral, isso é igual a calcular a integral dupla da minha função f grande, lembrando que f grande ela é a própria função na região D e ela é zero fora da região D. Então, isso daqui é igual a calcular essa integral no retângulo. Essa função aqui ela é contínua por partes e ela está num retângulo. Então, eu posso aplicar aqui nela o teorema de Fubini. O que diz o teorema de Fubini? Que você consegue calcular uma integral dupla usando uma integral iterada. Então, o que é uma integral iterada? É quando você faz duas integrações parciais, né? Então, calcular essa integral aqui seria calcular isso aqui, ó. Integral de A a B, integral de C a D, f grande, dy, dx. Tudo bem? Então, bem aqui, ó, eu estou usando teorema de Fubini. Até aqui, gente, alguma dúvida? Tá, agora prestem muita atenção, que a partir daqui eu vou fazer a parte principal da aula de hoje. Tá? Então, ó, por enquanto, olha o que eu vou fazer. A única coisa que eu vou fazer é integrar essa função f grande a partir dessa integral aqui, que é de C a D, ou seja, eu vou integrar primeiro em relação a y e depois eu vou integrar em relação a x. Como foi que você aprendeu na aula passada? Você aprendeu que primeiro você calcula a integral de dentro. Então, ó, quem é a integral de dentro? Essa daqui. Então, eu vou calcular primeiro ela. Tudo bem? Então, eu vou chamar isso aqui de asterisco. Vou calcular ela individualmente aqui embaixo. Então, vamos calcular juntos essa integral. Olha só, eu quero calcular a integral de C até D dessa minha função f. Eu estou integrando em y. Olha só a estratégia que eu vou fazer. Isso aqui, gente, virou cálculo 1. Vocês concordam comigo? Eu tenho só uma integração parcial. X para mim é como se fosse uma constante, estou integrando em y. Só isso. Olha qual é o meu intervalo de integração. Meu intervalo é de C até D. Você lembra que em cálculo 1, por exemplo, se você tivesse aqui, você tinha uma função. Aí aqui tinha de A até B. Aí, por algum motivo, você colocava um novo ponto aqui.
um ponto E. Então, calcular a integral de A até B era equivalente a você calcular a integral de A até E e depois somar com a integral de E até B. Vocês lembram dessa propriedade? Então, eu vou usar ela agora. Olha, como eu estou integrando em relação a y, é como se eu estivesse caminhando nesse retângulo aqui de baixo para cima. Então, ó, se eu começar a caminhar aqui de baixo para cima, a primeira coisa que eu vou tocar aqui é o C, é a minha constante C. É a primeira coisa. Se eu continuar caminhando, a partir daqui dessa linha C, ó, se eu caminhar aqui, eu vou bater nessa outra linha aqui. Mas quem é essa outra linha? É a minha função g1 de x, ok? E vocês concordam comigo que não importa o caminho que eu for seguir, se eu começar aqui da ponta do A, ou se eu começar aqui da ponta do B, ou se eu começar aqui pela metade, ou se eu começar aqui, eu sempre vou bater, depois que eu passar aqui dessa linha C, eu sempre vou bater na minha função g1 de x, não importa o caminho que eu seguir, sempre que eu andar verticalmente, ó, eu vou andar, uma hora eu vou bater nessa região aqui, nessa linha, e essa linha é a minha função g1. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou separar essa integral assim. A primeira parcela dela vai ser, eu caminhei de C e eu bati aqui na minha função g1 de x. Então, esse é o primeiro caminho dela. E aqui é a minha função, eu só vou repetir. Tá, só que a minha caminhada continua. Então, eu estava aqui, estava na linha C, caminhei, cheguei na minha função g1, aí eu continuei caminhando. Caminhei. Aí a próxima barreira que eu vou encontrar é essa curva bem aqui. Só que essa curva não é a minha função G2? É, né? E não importa o caminho que eu seguir, sempre depois que eu ultrapassar essa barreira G1, a próxima barreira sempre vai ser a minha função G2. Então, o próximo limite de integração vai ser esse daqui, ó. Aí, mais G1 de x até G2 de x. E aqui é a minha função. Só que ainda não terminei, né? Porque o retângulo, ele vai aqui até aqui. Então, ó, estava caminhando, esbarrei aqui nessa curva G1, continuei caminhando, esbarrei na curva G2 e a caminhada continua. Quando eu continuei caminhando, ó, eu finalmente chego no extremo oposto do meu retângulo. Então, depois que eu caminho a parte daqui, eu finalmente chego nessa reta, só que essa reta aqui é justamente a minha curva y igual a d. Então, depois que eu saio da minha função G2, eu chego finalmente no meu intervalo D. Então, minha última integral que está faltando aqui, essa daqui, mais G2 de x até D. Tudo bem, gente? Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Que, de fato, isso aqui é o mais importante da aula de hoje, é isso daqui, né? Então, eu só peguei esse intervalo de integração, que vai de C até D, e separei, quebrei em três integrais, em três intervalos diferentes. O primeiro intervalo ia de C até a minha função g1 de x, depois vai de g1 de x até a minha função g2 de x, e por último, vai da minha função g2 de x até D. Aí você vai me dizer, professor, quer dizer então que quando eu quero calcular uma integral em uma região mais geral, uma região do tipo 1, por exemplo, eu vou ter que calcular três integrais? E a resposta é não. Você não vai precisar calcular três integrais. Aí você vai, mas como, professor? Mas está aqui, apareceu três integrais. Não, mas não se preocupe, porque olha só, me diga uma coisa, vamos olhar para essa primeira integral aqui. Qual é a região dela? É a região que está entre a curva y igual a c e a curva g1 de x. Essa região aqui que eu estou me referindo é essa região bem aqui, ó, essa região aqui de baixo. Gente, essa região aqui de baixo, ela pertence à região D, esses pontos? Não. E quando eu estou fora da minha região D, quanto é que vale essa minha função aqui, f grande? Ela vale zero. Então, se ela vale zero, ó, toda essa primeira integral vai zerar. O mesmo vale para essa última integral, porque entre a minha função g2 de x e a minha função d, ou seja, nessa região aqui, ó, que está acima da minha função g2 e abaixo dessa reta aqui, eu estou nessa região. E essa região é fora da região D. E fora da região D, a minha função f grande, ela é nula. Então, essa terceira integral aqui, ó, ela também vai zerar. E aí só sobra essa integral aqui.
Só que olha que interessante, para essa integral aqui, eu estou entre as curvas g1 de x e g2 de x. Então, entre as curvas g1 de x acima dela e abaixo da g2 de x, vocês concordam comigo que eu estou exatamente na minha região D? E exatamente na minha região D, a minha função f grande é igual à minha função original, minha função f pequena. Então, isso daqui vai ser igual a integral de g1 de x até g2 de x, só que da minha função original, dy. Então, pronto. Então, no final, você nem vai precisar mudar a sua função. Você não vai precisar fazer essa extensão. Você vai continuar trabalhando com a mesma função. Só que a primeira integração que você vai fazer, os intervalos, eles vão ser funções de x. Mas o resto, o raciocínio, é basicamente a mesma coisa. Então, gente, vou anotar. Vou resumir aqui, tá? Então, ó, se você estiver numa região do tipo 1, a sua integral dupla da sua função, ela vai se resumir a você calcular essa integral aqui, onde o y está entre duas funções contínuas e o x vai estar entre duas constantes. Tá? Então, isso daqui é a fórmula, digamos assim, para você calcular integrais duplas em regiões do tipo 1. Perceba que numa região do tipo 1, você obrigatoriamente vai começar integrando em y. Tá? Você não vai integrar primeiro x e depois y, não. Em uma região do tipo 1, você obrigatoriamente vai começar com y e depois vai integrar em x. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tá, agora a gente vai resolver alguns exercícios, né? Aplicando aí esse raciocínio que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe também mais algumas imagens, né, do que seriam funções, ou melhor, regiões do tipo 1. Então, vai aparecer aí para vocês algumas regiões. Olha, essa daí é a primeira. Então, mais uma vez, essa região é do tipo 1. Você pode perceber, ó, se você dá uma olhada verticalmente, aqui embaixo você tem uma função, aqui em cima você tem uma outra função. Então, isso daqui caracterizaria uma função do tipo 1. Aqui, por exemplo, a mesma coisa. Ó. Aqui embaixo você tem uma função, aqui em cima, essa outra linha você poderia olhar como uma outra função. Então, isso aqui é do tipo 1. E aí, como você já sabe, né, se f é contínuo em uma região do tipo 1, então calcular essa integral dupla se resume a você calcular esta integral aqui. Vamos resolver alguns exercícios que vai ficar mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Ó. Primeiro, exercício 1. Calcule essa integral dupla. Gente, nesse caso, perceba que eu já dei a integral dupla para vocês calcularem. Só que, claro, teria mais graça em enxergar a região. Tá? Então, primeiro eu vou enxergar a região, depois a gente vai calcular mesmo essa integral. Mas já anote aí no seu caderno, você já pode tentar fazer. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Então, aqui já foi uma questão bem direta, né? Ele já me deu esse intervalo de integração. Ou seja, ele já me disse tudo o que eu tinha que fazer. Está aqui. Ele pediu para calcular essa integral. Nesse caso, para você resolver esse exercício, você nem precisaria, até então, ter uma visão geométrica desse problema. Porque ele já lhe disse tudo o que você vai ter que fazer. Você vai ter que integrar em y, ou seja, você vai considerar x constante, aí vai ficar integral de x, x e y. Integral de y² sobre 2. Só que no intervalo de integração vai aparecer 2 e 2x. Mas a regra é a mesma. Você vai substituir por 2 menos, aí você vai substituir por 2x. E no final você vai integrar em relação a x nesse intervalo de 0 a 1. Então, a priori, essa questão aí seria uma questão até simples, na verdade, né?
porque você já tinha que fazer. Mas eu nem gosto muito assim, quando está uma questão dessa que a gente não precisa ter a visão geométrica, eu gosto de analisar a região. Então, por exemplo, caso caísse uma questão dessa na prova, com certeza a primeira coisa que eu ia pedir para você é esboce a região. Primeira coisa que eu ia pedir. Né? Então, nesse caso, será que a gente ia conseguir esboçar essa região? Vamos ver. Então, olha só, o que essa minha integral está dizendo, né? Ela está dizendo ó, que a nossa região D são os pontos x, y, que estão no R2, tais que o x é o último que eu vou integrar. Então, o x está entre 0 e 1. Aí eu coloco aqui, ó, o x está entre 0 e 1. E o y? O y é o primeiro que eu vou integrar. Então, o y está entre 2x e 2. Está entre 2x e 2. Pronto. Está aqui. Agora eu quero representar isso daqui. Eu quero desenhar isso aqui no plano cartesiano. Então, bora ver. Então, ó, venho aqui. Faço aqui meu plano cartesiano. Olha, normalmente está acostumado a trabalhar logo com y, né? Então, vamos desenhar y aqui, ó. O meu y, ele está acima da minha reta 2x e ele está abaixo da minha reta 2. Essa função aqui, y igual a 2, é uma função constante. É uma reta horizontal. Então, você vem aqui, ó, acha aqui onde é o ponto 2. Digamos que o ponto 2 seja aqui. Então, digamos que aqui essa função aqui é a função y igual a 2. Agora, eu vou desenhar a função y igual a 2x. Y igual a 2x, gente, esse gráfico é o quê? É uma reta. Uma reta crescente ou decrescente? Crescente. Corta a origem? Corta, né? E quando x é 0, y é 0. Tá, então, você vem aqui e faz uma reta crescente. Aí, como aqui é 2x, né, eu vou tentar fazer uma reta assim, um pouquinho mais inclinada. Mas não tem problema se o seu esboço não ficasse, então. Então, ó, fiz aqui uma reta. Essa reta aqui é a minha função 2x, tá? Muito bem. Gente, essas duas retas aqui, ó, 2x e 2, a interseção delas ocorre para que x? É importante você saber a interseção, porque você já viu aqui no nosso gráfico que essas retas elas se encontram. Esse ponto de interseção é importantíssimo para você. Nesse caso, onde é que as retas se encontram? É para x igual a quanto? X igual a 1. Ah, professor, como é que o senhor sabe disso? Ah, porque quando x igual a 1, aqui fica 2, igual a isso daqui. Mas e se eu não souber fazer assim de cabeça? Você só iguala. Você iguala 2x igual a 2. E aí você resolve e acha que x igual a 1. Então, bem aqui, ó, onde elas estão se encontrando, neste ponto bem aqui, é para x igual a 1. Pronto, agora que eu já fiz aqui as minhas retas, já fiz a minha reta y igual a 2, reta y igual a 2x, eu vou ver, ó, a minha região, o y está acima de 2x e abaixo da minha reta igual a 2. Ou seja, ela está acima da reta azul e abaixo dessa reta verde. Então, a minha região está bem aqui. Ah, professor, mas por que o senhor não passa para cá? Porque ó, o meu x está entre 0 e 1. Se meu x está entre 0 e 1, onde é a minha reta x igual a 0? É o eixo y. Onde é a minha reta x igual a 1? Essa daqui, ó, onde elas se encontram. Então, essa daqui seria a minha região D. Tá? Então, é aqui que eu estou integrando essa função aqui, x menos y. Pode acontecer, gente, o que é até mais comum, que ao invés de eu te dar a integral pronta já e querer que você desenhe a região, pode acontecer de eu te dar essa informação aqui e pedir para você desenhar a região. Aí depois que você desenhar a região, que você vai conseguir dizer quem é a sua integral. Tá bom? Ok. Então, isso aqui só foi para ilustrar. Ele nem pediu isso no problema. Né? Na verdade, ele só queria que eu calculasse essa integral. Agora, eu vou calcular a minha integral. Então, nesse caso, ó, vou colocar aqui. Integral de 0 a 1. Integral de 2x a 2. X menos y. Vou começar integrando em y e depois eu vou integrar em x.
Gente, se eu vou começar integrando em y, então eu vou considerar x constante. Então, qual é a integral da constante x, integrando em relação a y? Fica como? Fica xy. Então, isso aqui é igual. Aí fica aqui integral de 0 a 1. Aí aqui vai ficar xy, aí menos. Qual é a integral de y em relação a y? Y ao quadrado sobre 2. Então, vou colocar aqui y ao quadrado sobre 2. Só que agora eu já integrei. Falta colocar os intervalos de integração, que é 2x e 2. Vou colocar aqui 2x e 2. E depois que eu fizer os intervalos de integração, ainda vou ter que integrar em x. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. Vou apagar aqui só para ter mais espaço. Então, olha só, o que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou colocar 2. Então, vai ficar assim, integral de 0 a 1. Bom, se y é igual a 2, aqui vai ficar 2x. 2x menos. Se o y é 2, que vai ficar 4 sobre 2, que é 2. Então, vai ficar 2x menos 2. Aí, agora eu vou colocar um sinal de menos. E agora, no lugar do y, eu vou colocar 2x. Então, aqui vai ficar 2x vezes x, que é 2x quadrado. Então, aqui vai ficar 2x quadrado. Aí, menos. Agora, no lugar do y, eu coloco 2x. 2x ao quadrado é 4x quadrado. Então, vou colocar assim, 4x quadrado. Só que ainda vou dividir por 2. Gente, isso aqui, ó, 4x quadrado dividido para 2, não é 2x quadrado? Então, vai ficar isso a mesma coisa, ó, 2 quadrado menos 2x quadrado. Então, tudo isso daqui vai zerar. Então, só o que vai sobrar para mim é 2x menos 2. Então, vou colocar aqui. Então, aqui vai ficar igual, integral de 0 a 1, 2x menos 2. E agora eu vou integrar. Então, qual é a integral de 2x? X quadrado. Então, aqui vai ficar igual, x quadrado, menos integral de 2 é 2x. Só que agora falta substituir. No lugar do x eu vou colocar 1, no lugar do x eu vou colocar 0. Quando eu colocar 1, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar menos 2. Aí eu teria que fazer menos, aí no lugar do x eu ia colocar 0 e 0, só que tudo ia dar 0, né? Então está aqui, 0. E no final, minha resposta seria menos 1. Tá? Então, essa daqui é a nossa resposta. Gente, só uma observação, tá? Você vai me dizer assim, professor, mas por que deu negativo? Não era para dar positivo? Eu não estou calculando a área disso daqui? E não, você não está calculando a área. Isso daqui, ó, é a sua região de integração. Mas você está calculando para essa região a integral dessa função aqui, ó, x menos y. Então, pode ser que dê positivo, pode ser que dê negativo. Não tem uma regra, né? A não ser que, claro, se a função já for não negativa, tudo bem. Mas se você tem uma função aqui, x menos y, você vai calcular essa integral, você não está calculando essa área. Não, você está calculando a integral dessa função sobre essa região. É isso que você está fazendo. Agora, se vai ter uma interpretação geométrica, se é o volume, se não é, aí isso já é outra história. Mas a gente está calculando aqui integral. Alguma pergunta? Vocês conseguiram entender como é que calcula para essa região geral, né? O que vai mudar é justamente o intervalo de integração. Gente, mas a parte assim, mais difícil, que não é tão difícil, na verdade, é a questão da interpretação geométrica, tá bom? Então, eu peço que vocês treinem muito isso. Assim, pega uma região e desenha ela, faz um esboço dela. Eu preciso que vocês saibam fazer isso, tá bom? Fazer as interseções entre as funções, isso vai ser muito importante. Né? Então, já estou avisando desde já. Então, vamos para o próximo exercício. Ó, um exercício desse, por exemplo, né? Calcule essa integral dupla, sendo D a região limitada pelas curvas y igual a x quadrado e y igual a 3x. Então, agora ele não me disse como vai ser a minha integral, como vai ser os intervalos de integração. Ele só diz que a minha região é limitada por essas curvas. Então, a gente vai primeiro desenhar essa região para depois dizer qual vai ser a minha integral. Perceba que isso daí não é novidade para vocês, porque em cálculo 1, você tinha um conteúdo que era calcular área entre curvas. E aí aparecia muito isso, você queria saber a região limitada por duas curvas. Exercício 2, integral dessa função xy na minha região D.
Agora, a minha região D é uma região que está limitada pelas curvas. Então, para resumir, eu só vou colocar aqui as curvas. Y igual a x², y igual a 3x. Pronto. São só essas informações. Então, a primeira coisa que você tem que fazer numa questão dessa é enxergar qual é a sua região D. Então, ele diz que a região D é uma região que está limitada por essas duas curvas aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar no plano cartesiano e desenhar o gráfico da função x² e o gráfico da função 3x. Aí eu venho, faço aqui o plano cartesiano. Bom, a função x², ela é o quê? Qual é o gráfico dela? É uma parábola, com cavidade para onde? Para cima. Vocês percebem que nesse caso aqui, né, ela vai justamente tocar em um único ponto, que é a origem, já que são x². Então, eu já vou fazer essa parábola. Não vou perder muito tempo. Eu olho para cá, eu já sei como é o gráfico dela, então já vou desenhar o gráfico dela aqui. Está aqui o gráfico dela. Acabou. Agora, eu vou olhar para a minha outra função. Essa função aqui, de novo, é uma reta crescente que corta a origem. Então, vou fazer uma reta crescente que corta a origem. Ah, mas não sei a inclinação dela. Não tem problema, faz uma inclinação qualquer, né? Mas faz uma reta crescente, que aí você vai ver. Isso já vai lhe dar uma ideia do que está acontecendo. Então, por exemplo, vou fazer para cá, aqui, uma reta crescente. Pronto. Ó, perceba que só você conhecendo os dois gráficos, você já consegue dizer quem é a sua região aqui. Porque, ó, como ficou a limitação entre as regiões? Qual região ficou limitada aqui? Ficou essa daqui. Então, ó, essa daqui é a nossa região de integração. E nesse caso, gente, qual função ficou embaixo? Foi a função x² ou 3x? Qual função ficou aqui, limitando a parte de baixo? x². E qual função ficou limitando a parte de cima? 3x. Então, aqui, ó, eu já percebo que o meu y ele está acima da curva x² e abaixo da curva 3x. Então, quando eu for fazer aqui, ó, a minha integral, isso daqui é uma região do tipo 1. Por que região do tipo 1? Porque eu estou limitando a minha região entre duas funções que dependem de x. Talvez você ainda não entendeu claramente qual é a diferença da 1 e da 2, porque a gente ainda nem viu a região do tipo 2. Porque até então isso aqui é o normal para a gente. É normal para a gente que uma região esteja limitada entre funções que dependem de x, mas depois vai inverter. Aí acho que vai ficar mais claro ainda na mente de vocês. Mas por enquanto, nada fugindo do comum, né? Então está aqui, você tem um x limitado entre duas funções, ou melhor, um y limitado entre duas funções que dependem de x. E aí quando você for escrever aqui a sua integral, você vai colocar aqui no lugar do y, dos intervalos, você vai colocar x² aqui embaixo, 3x aqui em cima. A função é essa, xy. Lembrando que, nesse caso, você obrigatoriamente começa integrando em y. Tá? Então, aqui eu já coloco o dy. Aliás, um detalhe, gente. Um detalhe. Vamos voltar aqui para o primeiro quadro, só para eu chamar a atenção de vocês. Olha só, isso aqui é uma observação importante. Professor, eu poderia, nessa questão aqui, porque lá no teorema de Fubini, lembra que você pode trocar os intervalos, né? Integrar primeiro x, depois integrar y. Então, nesse caso aqui, eu poderia já trocar, eu queria integrar primeiro em x de 0 a 1, depois em y? A resposta é não. Para a região mais geral, você não pode fazer isso. Aquilo valia quando você já estava, aquela região era necessariamente um retângulo. Mas quando eu escrevo assim, ó, eu já não estou no retângulo todo, eu já estou só numa parte dele. Tanto que se você trocasse e fosse fazer essas contas, não ia dar o mesmo resultado. Ah, professor, como é que o senhor sabe? Porque no final não ia dar nenhum valor, uma constante. Ia dar uma função que depende de x. Isso não pode acontecer. Nas integrais duplas de regiões mais gerais, esse volume que vai aparecer tem que ser uma constante. Então, se você na sua prova calculou uma integral desse tipo aqui, e no final deu uma função, deu 2x, deu y². Então, volte e tente rever o que foi que você errou. Porque essas integrais, por mais que apareçam aqui 2x, aparece x², mas no final vai dar uma constante. Tudo bem? Tá, então bora voltar para cá. Tá, depois que eu integrar em relação a y, eu tenho que integrar em relação a x. Só que eu ainda não descobri quais são os intervalos de x. Eu sei que o intervalo, ó, ele começa bem aqui, porque é bem aqui o primeiro ponto de interseção das curvas, mas a interseção, ó, ela termina aqui, o último ponto. Só que a questão é, eu não sei qual é esse ponto aqui.
Eu não sei ainda, né? Mas eu posso saber. Como é que eu descubro esse ponto? Porque se eu descobrir esse ponto, eu vou saber o intervalo de x. Ó. O x está entre 0 e esse ponto aqui. Só que esse ponto é um ponto de interseção das curvas. Como é que eu acho esse ponto? Eu igualo as curvas. Quais são as curvas? X² e 3x. Eu vou igualar elas. Então, vai ficar assim. Ó. Vou fazer para cá. Vai ficar x², colocar assim, vou igualar x² igual a 3x. Eu estou igualando essa com essa, para eu saber o ponto de interseção. Então, ó, isso é a mesma coisa que dizer que x² menos 3x igual a 0. Isso daqui é a mesma coisa. Aí tá, daqui você já pode usar Bhaskara, já resolver a equação como você está acostumado. Mas aqui eu vou colocar o x em evidência. Ó. X vezes x menos 3. Então, para isso daqui ser 0, e isso aqui é um produto, ou o x vai ser 0, que aí já vai zerar, ou o x pode ser quanto? 3. Se o x for 3, aí nesse caso, isso aqui que vai ser 0 e vai zerar também. Então, quais são as interseções? X igual a 0, x igual a 3. Então, ó, x igual a 0 ou x igual a 3. Lembrando que depois que eu igualei, isso aqui me deu uma equação no segundo grau. Então, você pode resolver da maneira que você achar melhor. E aí você vai achar duas raízes, x igual a 0 e x igual a 3. O que significa, então, voltando aqui para o meu gráfico, que esse ponto da primeira interseção é o ponto 0, só que isso a gente já sabia, né, porque era a origem, e o segundo ponto aqui é o ponto 3. Então, o nosso x está entre 0 e 3. Então, bem aqui, ó, na minha integral, eu coloco x entre 0 e 3. E pronto. Agora eu vou calcular isso daqui. Aí o resto, tranquilo, né? É tranquilo, mas você vai ver que vai dar um pouco de trabalho isso daqui. Tá, então, da feita que eu já coloquei meus intervalos, vamos lá. Eu vou integrar primeiro em y. Então, x para mim é constante. Então, ó, x está multiplicando y. Então, eu conservo o x, integral de y² sobre 2. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 3. Aí, aqui eu coloco x, aqui y². Aqui eu posso colocar sobre 2. Ou, se eu quiser também, poderia colocar o sobre 2 aqui na frente, já que ele é constante, né? Tanto faz. Tá, já integrei, ó, y² sobre 2, mas falta eu aplicar nos intervalos. Quais são os intervalos? O intervalo é x² e aqui é 3x. Então, agora, no lugar do y, eu vou colocar 3x. Isso aqui vai ficar igual. 1 sobre 2, integral de 0 a 3, x. No lugar do y, eu vou colocar 3x, vai ficar 3x², que vai ficar 9x², menos... Aí, no lugar do y, eu vou colocar x², então vai ficar x² ao quadrado. Vai ficar x². x². Está aqui. dx. Pronto. Já substituí, já coloquei os valores. O que eu faço? Vou distribuir aqui. X vezes esse, x vezes esse. Então, a minha integral vai ficar igual a 1 sobre 2, integral de 0 a 3. Aí que vai ficar 9x² menos x⁵ dx. E agora? Isso agora é cálculo 1. Você vai calcular essa integral definida. Então, isso aqui vai ficar igual meio. Aí, vamos lá. 9 é constante. Integral de x² x² sobre 4. Então, vai ficar 9 sobre 4 x². Aí, menos x⁵ sobre 6. Só que falta eu aplicar os intervalos. O intervalo vai de 0 até 3. Olha, quando você for aplicar 0, vai zerar. Então, não vou nem ligar para o 0. Vou olhar só para o 3. Aí, aqui, ó, eu vou tentar melhorar um pouco a minha vida, né? Uma dica, né? Porque, nesse caso, eu poderia fazer 3/4, 81 vezes 9, ou então 3/6. Ia dar muito trabalho. Então, só uma dica. Se quiser fazer desse jeito, direto, pode fazer. Mas aqui eu vou colocar tudo em potência de 3, inclusive o 9. O 9 é 3². Então, isso aqui vai ficar igual a meio. Aí, aqui, ó, 3/4 vezes 3², vai ficar 3/6. Então, 3/6 sobre 4. Menos,
E aqui, ó, no lugar do x é 3, vai ficar 3 à sexta também. Então, 3 à sexta, só que aqui é sobre 6. Tá, agora já não é mais cálculo 1, agora é fração. Então, vamos calcular aqui o denominador. O MMC. O MMC entre 4 e 6 vai ficar 12. Então, isso daqui vai ser igual. Aí já tinha um meio aqui fora, né? Aí 12. 12 dividido para 4 é 3. Vai ficar 3 vezes 3 à sexta. Menos 12 dividido para 6 é 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 à sexta. Vai ficar assim, ó. 3 vezes 3 à sexta menos 2 vezes 3 à sexta. Aí, ó, você concorda comigo que 3 à sexta aparece bem aqui, ó, o fator comum? 3 menos 2 é 1. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 3 à sexta, 3 à sexta, dividido para 12. Tudo bem, só que eu posso cortar um 3, né? Ó, corta um 3 aqui, vai ficar 5. Corta um 3 aqui, vai ficar 4. Então, aqui no final vai ficar 2 vezes 4, que é 8. E aqui vai ficar 3 à quinta. 3 à quarta é 81. 81 vezes 3 vai ficar 243. Então, isso aqui é igual a 243 dividido para 8. Pronto, acabou. Tá, gente, aqui claro que eu usei algumas propriedades, né? Mas se você também fosse querer fazer direto, não tem problema, que no final ia dar o mesmo resultado. Então, conseguimos aí resolver. Mas isso nem é o principal, né? O principal é principalmente montar aqui a minha integral e depois o resto já é cálculo 1. Alguma pergunta? Estão gostando? Região mais geral mais divertida, né, do que a região, só um retângulo, você olhava o retângulo lá, tudo constante, não tinha graça, né? A graça é agora. Inclusive, na lista tem uma questão muito divertida lá, né? Acho que é a questão 4, se eu não me engano. É a questão 4 mesmo, aquela eu já falei, né? Quando você estiver estressado, se você quiser se acalmar, você vai fazer aquela quarta questão, né? Você vai fazer uma integral desse tipo aí, isso aqui vai lhe dar mais trabalho. Bom, vamos para o terceiro exercício. Opa, tem uma pergunta? Você pode vir aqui no microfone? Tá, qual é seu nome? Luan. Ah, tá, o Luan de Engenharia Elétrica. Diga, Luan. Tá, vamos lá. Sabendo que o x é 3, você queria saber se o y já estaria variando de 0 a 9? Olha, poderia, Luan, só que tem um problema. Mesmo que eu colocasse, por exemplo, aqui, a não ser que a gente invertesse para uma região do tipo 2, aí faria sentido eu querer saber a limitação constante de y, que a gente ainda vai ver a região do tipo 2. Mas, por exemplo, mesmo que você saiba que o y é 9, o limite dele, mas a gente não está num retângulo mais. Se eu estivesse num retângulo, aqui ficaria de 0 a 3 e aqui ficaria de 0 a 9. Mas a gente não está. A gente está nessa região aqui. Então, por isso que a gente está enxergando o y não como alguém que está entre 0 e 9. Não, a gente está enxergando o y como alguém que está acima dessa curva e abaixo dessa curva. Mas, a gente vai ver que eu poderia olhar para isso daqui como uma região do tipo 2. Nesse caso, o x estaria entre essa função e essa função, que na verdade já seria outra coisa, seria raiz de y, e aqui seria y sobre 3, e o y estaria entre 0 e 9. Aí, nesse caso, faria sentido, se eu trocasse o tipo de região, tá? Mas, por enquanto, é isso mesmo. Mas essa informação poderia ser útil em outra ocasião, sim, tá bom? Muito boa a sua pergunta, palmas para o Luan. Muito boa. Qualquer pergunta, já sabe, né? Bom, gente, vamos aqui, então, para a próxima questão. Então, ó, a gente vai calcular essa daí. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido, porque eu ainda quero passar para a região tipo 2, tá? Mas como eu acho que essa daqui também é importante, então a gente vai fazer. Então, vamos fazer exercício 3, que a gente vai calcular essa integral dupla, sendo D a região limitada por essas curvas. Y igual a 2x², y igual a 1 mais x². Então, vamos lá. Exercício 3, integral dupla, x mais 2y, é a curva limitada entre as funções 2x² e y é igual a 1 mais x². Ok, vamos lá, gente. Então, eu já tenho minhas informações.
De novo, eu não sei ainda quem é a minha região. Eu sei que ela é limitada por essas duas curvas aí que está aparecendo, 2x² e 1x². A primeira coisa que você vai fazer é desenhar o gráfico. Já que você olha que essas funções aqui são parábolas, você sabe fazer o gráfico delas. Então, você aproveita e desenha logo o gráfico. E aí você vem aqui para o plano cartesiano. Olha, essa curva aqui, vamos começar com essa, 2x². Ela é igualzinha a que a gente tinha antes, né? Porque ela é uma parábola com cavidade para cima, só toca a origem no eixo x, 0 é a única raiz para ela, só que aqui tem um 2, né? Aí você lembra lá de cálculo 1, quando você faz deslocamento de gráfico, multiplica por uma constante. Então, esse 2 vai fazer a sua função ficar mais fina, vai afunilar ela. Então, nesse caso, vai ser ainda uma parábola, só que eu posso fazer uma parábola aqui mais fina. Então, seria algo assim, por exemplo. E essa daqui, gente, 1x². Essa daqui já é a função x², só que deslocada uma unidade para cima. Então, eu poderia fazer uma coisa assim. Considerando que aqui é 1. Tá? Então, ó, perceba que elas vão acabar se tocando justamente porque essa daqui ela é um pouco mais fina, né? Aí por isso que elas se tocam. Elas vão se tocar bem aqui. E elas vão se tocar bem aqui. Ó, então, daqui a gente já percebe qual é a nossa região. Essa daqui. A função que está aqui embaixo é a função 2x², a função que está em cima é essa daqui. Então, meu y, eu já sei que ele está entre 2x² e entre 1 mais x². Falta encontrar esses pontos aqui de interseção. É só igualar essas duas funções. Quando eu igualo, vai ficar 2x² igual a 1 mais x². Aí aqui, ó, esse daqui eu quero que apareça aqui, vai aparecer subtraindo, vai ficar x² igual a 1. Né? E aí x² igual a 1 significa, então, que o nosso x é igual a mais ou menos 1. Então, os pontos de interseção aqui é mais e menos 1. Nesse caso, já que é mais ou menos 1, então o meu x, já encontrei aqui, ó, o intervalo dele. Agora que eu já encontrei, eu vou montar aqui a minha integral. Então, a minha integral, começando com o y, aqui dentro, é 2x², 1 mais x². E agora o x, de menos 1 até 1. A minha função é essa daqui, x mais 2y. Começo com y, depois eu vou para x. Então tá, começando com y, aqui vai ficar xy, e aqui a integral disso é y². Então, isso aqui é integral de menos 1 a 1. Aqui vai ficar xy mais y². Aí eu vou aplicar nos meus intervalos aí, que é 2x², 1 mais x². Então, no lugar do y, eu vou colocar primeiro 1 mais x². Isso aqui vai ficar igual. Integral de menos 1 a 1. Vamos lá, no lugar do y vai ficar 1 mais x². Já vou logo multiplicar por x. Então, aqui vai ficar x vezes 1, x. X vezes x² vai ficar x ao cubo. Pronto. Mais, agora 1 mais x² ao quadrado, né? 1 mais x² ao quadrado. Menos, agora no lugar do y, eu vou colocar 2x². Então, vai ficar menos 2x² vezes x, que é 2x ao cubo. E aqui, ó, aí vai ficar menos de novo. Aí, y², no lugar do y eu coloco 2x². Então, vai ficar 4x². 4x². Tá? Então, só revisando aqui os cálculos. Ok. Tá, o que falta aqui? Só desenvolver esse quadrado aqui. Então, vamos desenvolver. Deixa eu ver se já dá para juntar. Dá para juntar esse daqui com esse daqui. Então, isso daqui vai ficar igual, integral de menos 1 a 1. Aqui é x. Aqui, x ao cubo menos 2x ao cubo vai ficar menos x ao cubo. Aí aqui eu vou desenvolver. O quadrado do primeiro é 1. 2 vezes o primeiro pelo segundo é mais 2x². Mais o quadrado do segundo é x². Pronto. E aqui eu só repito. Menos 4x².
a quarta. Tá, o que dá para juntar aqui? Isso dá para juntar esses dois, né? Que vai ficar menos 3x a quarta. Só que aqui, gente, eu vou dar uma dica para vocês, ó. Olha o meu intervalo que sobrou aqui. Isso aqui já é cálculo 1, né? Isso aqui já é cálculo 1. Olha o meu intervalo de menos 1 a 1. Você fala, opa, menos 1 a 1, então eu posso ver se a minha função é par ou ímpar. Porque você sabe, por exemplo, que a função x ao cubo sozinha é ímpar. A função x sozinha é ímpar. E quando a função é ímpar e você integra de menos 1 a 1, ela dá quanto? Ela dá 0. Então, essas duas aqui já são ímpar. Você já fica feliz, né? Fala, beleza, já tem duas funções ímpar aqui. Só que você olha para cá, ah não, mas essa aqui não é ímpar, mas é par. Então, eu vou separar isso aqui em duas integrais. Colocar o pessoal que é ímpar e o pessoal que é par. Inclusive, a função 1, que é constante, é par também, né? Então, vai ficar igual integral de menos 1 a 1. Aí eu coloco o pessoal que é ímpar aqui, ó. X menos x ao cubo. Dx. Agora eu vou colocar o pessoal que é par, que é 1, 2x quadrado, 2x quadrado e, por fim, menos 3x a quarta. Dx. Aí tá, como eu falei, isso aqui é ímpar, né? Então, de menos 1 a 1, isso aqui vai zerar. Que vai nos ajudar muito. Isso daqui é par. Então, de menos 1 a 1, isso aqui vai ficar duas vezes o intervalo de 0 a 1. Então, isso aqui vai ser igual a duas vezes o intervalo de 0 a 1. O que sobrou? Sobrou 1, sobrou 2x quadrado, sobrou menos 3x a quarta. Agora é só integrar, né? Isso aqui vai ficar igual a duas vezes. Integral de 1 é x, integral aqui vai ficar 2x ao cubo sobre 3, e a integral aqui vai ficar menos 3 a quinta, x a quinta. Aí eu coloco aqui de 0 a 1. Bom, quando eu colocar 0 é 0, né? E quando eu colocar 1 vai ficar só o coeficiente. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 1 mais 2 terços menos 3 quintos. Aí aqui eu vou tirar o MMC, que é 15. Então, isso aqui vai dar igual a 15. Vamos lá. 15 dividido para 1 é 15, vezes 1 é 15. Então, aqui é 15. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 2 é 10. Então, aqui eu tenho 25. 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 2 é 9. Então, aqui eu tenho 16. 16 vezes 2, 32. Então, se eu não errei nenhuma conta aqui nesse processo, creio que a resposta deu 32 sobre 15. Tá? Mas, assim, tudo bem que o mais importante, como eu sempre falo, né, é chegar nessa parte aqui. O resto acaba sendo cálculo 1. Só confirmar 15, aqui 5, 10, 25, aqui vai dar 9, 25 menos 9, 16, acho que é isso. Pronto, então, com isso a gente conclui essa parte da região do tipo 1, e agora eu preciso ensinar para vocês o que é uma região do tipo 2, né, quando é que ela aparece. Então, olha só, eu vou fazer aqui no quadro, depois eu mostro nos slides. Agora a gente vai ver regiões do tipo 2. Gente, região do tipo 2 seria uma região assim, ó. Olha só, isso daqui, essa região aqui, por exemplo, ela já seria uma região do tipo 2. Aí você pode dizer, não, professor, ela também pode ser uma região do tipo 1. Só que lembra, gente, para ser uma região do tipo 1, o teu y ele tem que estar limitado entre duas funções que dependem de x. Eu te pergunto, essa curva aqui, ó, que aparece na lateral, essa curva, ela representa um gráfico, uma função que depende de x? Não, né? Porque você lembra da regra da reta vertical? Quando você passa a reta vertical, isso aqui tem que tocar em um único ponto. Então, isso daqui já não seria, por exemplo, uma função, pelo menos não em relação a x. Mas isso daqui você poderia olhar ela como uma função que depende de y. Isso aqui você pode olhar como uma função que depende de y. Porque se você inverter aqui os eixos, você percebe que isso aqui já vira uma função. A mesma coisa aqui. Então, agora, quem é que está entre duas funções é o x, onde essa daqui eu posso chamar
de H1 de y, e essa outra aqui eu posso chamar de H2 de y. Então, antes, as funções elas apareciam embaixo e em cima. E nas laterais, que não era função, era constante. Agora é o contrário. As funções aparecem nas laterais, e embaixo e em cima é uma constante. Então, isso que é uma região do tipo 2. Nesse caso, ó, o x está entre duas funções que dependem de y, e o meu y, que está entre constantes ainda, né? Vou colocar aqui C e D. C e D. Só que aqui, gente, eu posso fazer o mesmo raciocínio de antes. Ó. Eu quero calcular, o que eu faço? Eu faço aqui um retângulo, de A até B, coloco isso aqui no retângulo, vou calcular aquela integral dupla. Em x agora, que vai de A até B, eu divido em 3 partes. Eu divido nessa região aqui, nessa daqui. Só que nessa região a minha função é 0, nessa minha região a função é 0. E no final vai ficar só com essa região aqui. Então, eu não vou fazer demonstração, porque é análogo ao que a gente já fez aqui. Mas no final a gente vai obter essa fórmula. Então, calcular a integral para essa função seria calcular aqui de C até D e aqui de H1 de y até H2 de y. Só que agora a gente vai obrigatoriamente começar integrando em x, depois que a gente vai integrar em y. Então, fazendo aquela demonstração que a gente fez anteriormente, eu ia chegar nessa fórmula aqui. Entenderam o que é uma região tipo 2? Entenderam como é que a gente vai fazer agora com funções que dependem de y? Então, agora a gente vai exercitar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, então chegamos na nossa última parte da aula, regiões do tipo 2, que é uma parte importantíssima também, até porque vocês não estão muito habituados. Então é importante que você estude essa questão da região do tipo 2. E vamos aqui para o slide agora. Então, olha só, como eu disse, região do tipo 2 é uma região assim, onde o meu x está entre duas funções que dependem de y, e o meu y está entre duas constantes, entre c e d. Aqui, alguns exemplos. Isso daqui seria uma região do tipo 2. E aqui eu só coloquei um exemplo, né? Mas a gente vai ver outros. Então, como eu já disse aí no quadro, se f é contínua e d é uma região do tipo 2, então você calcula essa integral desta forma, bem aqui. Bom, para encerrar a aula, eu só queria fazer 2 exercícios dessa região do tipo 2. Então, ó, o primeiro, eu vou pular, até porque ele já, como, é que nem o anterior, né? Ele já está aqui com as regiões. Então, esse aqui você vai fazer na sua casa. Mas ele é bem tranquilo. Você pode até fazer diretamente. Eu vou pular para o exercício 2, a gente vai fazer o 2 e o 3, que esse sim envolve uma interpretação geométrica, que é o que eu quero de vocês. Então, vamos para o exercício 2. Ó, calcule a integral dupla de y, sendo d a região limitada pelas curvas y é igual a x menos 1 e y² é igual a 2x mais 6. Então, vou apagar aqui. Prestem bem atenção nessa questão, tá? Principalmente na parte geométrica. Vamos lá, integral dupla da região D, onde a região D é limitada pelas curvas y igual a x menos 1 e y² é igual a 2x mais 6. Pronto, vamos fazer isso daí. Bom, aí, por enquanto, né, eu não sei se a região D é do tipo 1, do tipo 2, não sei. Então, o que você poderia fazer? Eu vou desenhar os gráficos, né? Vou desenhar esse gráfico e esse gráfico aqui. Então, você vinha aqui fazer o plano cartesiano. Aí você fala, tá, essa função eu sei, né? Ela é uma reta, só que uma reta crescente, só que deslocada uma unidade para baixo. Então, você vem aqui e faz uma reta crescente deslocada uma unidade para baixo. Acabou. Só que aí você vem para essa daqui. Aí você fala, e agora? Porque eu estou com y². Aí você pode falar, já sei, é só isolar o y. Na hora que você vai isolar, você vai aparecer com duas funções, né? Vai ficar y igual a mais ou menos raiz
de 2x mais 6. Você fala, mas isso daqui não está legal, não está legal isso daqui. Mas não tem problema, porque aqui, ó, ao invés de você isolar o y, você pode isolar o x. E aí você vem. Isolando o x, ó, poderia até ter isolado o x aqui também, né? Ficaria x igual a y mais 1. Aqui, gente, a equação é a mesma, ó. Então, o gráfico permanece o mesmo. Só mesmo isolei. Agora, ali, ó, ia ficar assim. Ia ficar x igual a y² sobre 2 menos 3. Ó, só isolando, né? Ou seja, o 6 aparece do outro lado subtraindo, só que o x está multiplicado por 2. Então, dividindo por 2, fica isso daqui. Ó, então, para mim, é muito mais fácil isolar quem? Isolar o x do que isolar o y. Opa! Então, é melhor trabalhar com esse gráfico aqui. Aí você fala, professor, mas eu não sei trabalhar com x, eu sei quando é o contrário. Y igual a x². Tá, não tem problema. Vamos fingir que aqui é y, aqui é x. Tá, vamos fingir. Então, aqui ficaria com y igual a x² sobre 2 menos 3. Vocês saberiam desenhar esse gráfico de cabeça logo, sim? Porque isso aqui é deslocamento de gráfico. Se fosse só x², como é que seria? Seria a parábola? Só que dividido por 2, aí ela abre um pouco mais. Menos 3, desloca 3 unidades para baixo. Seria isso. Então, seria uma coisa... Pega uma parábola, 3 unidades para baixo, faz isso aqui. Pronto. Não seria isso? Seria isso, gente. Só que agora você vai fazer a mesma coisa, só que para o y. No caso aqui, ó, no caso para x igual a isso daqui. Então, ao invés da parábola ficar assim, ó, já que aqui é o x. Gente, aqui é o x, né? Aqui é o x, aqui é o y. Então, ao invés da parábola ficar assim, ela vai ficar como? Ela vai ficar para lá, ela vai ficar deitada. Então, você vem e faz uma parábola aqui deitada. Pronto. É só um esboço. Lembrando que aqui ela toca em menos 3. Pronto. Então, essa é a nossa região. A única coisa que eu fiz foi inverter, deitei a parábola. Vou apagar aqui. Tá, então olha só, já achei a minha região. A minha região é essa daqui. Só que aí você já percebe claramente, né? Isso aqui é uma região do tipo 1? Não, porque isso aqui não é nenhuma função de x. Eu passo uma reta vertical, ela toca em 2 pontos. Mas então isso aqui não tem problema, porque isso aqui é uma região do tipo 2. Só que ainda assim, gente, é uma região do tipo 2, então se é uma região do tipo 2, a gente vai olhar da esquerda para a direita, a gente vai caminhar da esquerda para a direita. Então, ó, olhando da esquerda para a direita, o meu x está sempre à direita de quem? Da parábola. E o x nessa região aqui está sempre à esquerda da reta. Então, o meu x, ele está sempre à direita da parábola. Lembrando que a parábola é essa equação bem aqui, ó, y² sobre 2 menos 3. Vou colocar y² sobre 2 menos 3. E está sempre à esquerda da minha reta. Minha reta é essa daqui, y mais 1. Pronto. Tá, mas e o y? O y está entre o q e o q. Então, mais uma vez, ó, eu tenho que achar os pontos de interseção. Esse ponto aqui eu tenho que achar, e esse ponto bem aqui, que está mais ou menos para cá. Então, para o y, eu preciso achar ainda esse ponto e esse ponto. Como é que eu acho? Eu igualo as funções. Eu vou igualar isso igual a isso. Diga. Foi. Muito bem. Boa. Excelente pergunta. Qual é esse nome? Ângelo. Tá, Ângelo de Engenharia Elétrica. Ele perguntou assim, professor, mas quando o senhor desenhou essa reta aqui, o senhor desenhou olhando como uma função de x. Mas depois o senhor trocou, pode. Gente, assim, os gráficos, eles sempre têm que ficar o mesmo, tá? Ficar o mesmo, porque aqui continua x, aqui continua y. Se eu fosse fazer essa reta aqui, dependendo de x, né, ficaria assim. Porque nesse caso vai dizer, professor, mas nesse caso aqui a reta não tinha que ficar cortando acima em 1 ao invés de menos 1?
Tá, só que ela corta em 1 no eixo x positivo. Se tu reparar aqui, ó, na minha reta, ela corta em menos 1 no eixo y, mas em 1 ela corta no eixo x. Então, a ideia é a mesma. Então, só o que eu quis dizer para vocês é que, às vezes, por exemplo, você vai inverter, você vai querer calcular assim, mas no tipo 2. Mas você olha para uma função que você já sabe desenhar o gráfico dela normalmente, então desenha logo, porque o gráfico não vai mudar. Desenha logo. Aí só na outra que você teria dificuldade, então na outra você tenta dar um jeito de desenhar ela aqui, né, olhando no outro, em outra ótica, né? Mas o gráfico permanece o mesmo, bem? Você poderia trocar aqui, colocar o x aqui, o y aqui? De certa forma pode também. Só que aí cuidado, né? Se você colocar o x aqui, y aqui, aí o gráfico ele vai virar uma parábola mesmo, como você está acostumado. Aí sim a reta ia cortar o 1, mas a figura é a mesma. Tá? Então qualquer coisa você pode ou usar essa estratégia ou outra, mas cuidado para mudar a estratégia, não erre, tá? Tente colocar sempre a mesma região. Muito bem, onde é que a gente estava? Tá, a gente tem que achar aqui esses pontos. Então, a gente vai igualar essa com essa. Quando a gente iguala, vai ficar assim, vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos 3 igual a y mais 1. Isso aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos y menos 4 igual a 0. A pessoa não gosta desse sobre 2 aqui. Só multiplicar todo mundo por 2, não tem problema. Aí aqui vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 8 igual a 0. Muito bem. Aí aqui você vai resolver isso daqui, né? Só que você pode pensar também, claro, você pode resolver de várias formas, né? Mas uma das formas é você pensar em dois números que multiplicando dá menos 8 e a soma dá menos isso daqui. Então, os números nesse caso seriam menos 2 e 4. Então, aqui eu já vou dizer aqui, y é igual a menos 2 e y igual a 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2 mais 4, 2 positivo, só que aqui são negativo. Ah, pessoal, estou duvidando, é só colocar aqui, ó. 4 vai ficar 16, aqui menos 8, 16 vai dar 0. Aqui é a mesma coisa. Aqui vai dar 4, aqui vai dar mais 4, 4 mais 4, 8, menos 8, 0. Então, essas são as nossas raízes. Então, bem aqui é menos 2 e aqui é 4. Ou seja, o meu y está entre menos 2 e 4. Alguma dúvida nessa parte, gente? Tudo bem. Já disse que ela é importante, essa questão? Já, né? Então, tente rever. Qualquer dúvida pode falar, tá bom? Ok. Então, já achamos as raízes. Vamos finalmente para a nossa integral. Então, essa integral aqui, ó, vai ficar... Ó, agora eu começo com x, tá? Então, os intervalos vai ficar y ao quadrado sobre 2 menos 3. Aqui em cima, y mais 1. Já o meu y vai ficar entre menos 2 e 4. A minha função aqui é só y. Lembrando que eu vou começar com x. Gente, eu vou começar integrando em x. Aqui eu tenho só y. Y é constante. Então, vai ficar a integral de y como constante é y vezes x. Então, isso aqui vai ficar igual integral de menos 2 a 4. Aí aqui y vezes x, só que eu vou aplicar meus intervalos de integração, que é y ao quadrado sobre 2 menos 3, e aqui y mais 1. Depois que eu aplicar, eu ainda vou ter que integrar em y. Bom, aqui já não vai mais dar espaço, né? Então, deixa eu passar para o outro quadro. Aqui, gente, vai ficar assim. Vai ficar integral de menos 2 a 4. Aí já estava o y. No lugar do x, eu coloco y mais 1. Então, está aqui y mais 1. Aí, menos, no lugar do y, ou no lugar do x, eu coloco y ao quadrado sobre 2 menos 3. Então, vai ficar menos y ao quadrado sobre 2 mais 3 dy. Pronto, bora vir para cá agora. Então, a única coisa que eu fiz foi aplicar no lugar do x os intervalos. Então, aqui ficou esse daqui e menos aquele outro intervalo, por isso que eu troquei o sinal.
Aí depois eu vou ter que multiplicar por y. Então, isso aqui vai ficar igual, integral de menos 2 a 4. Y vezes y vai ficar y ao quadrado. Aqui, ó, 1 mais 3 é 4. 4 mais y, 4y. Então, 4y mais y ao quadrado. E aqui, menos y ao cubo sobre 2. Tá? Então, ficou assim. Bom, agora ainda tem que integrar em y. A gente não vai acabar essa questão, vou deixar para casa, porém, ainda vou fazer algumas manipulações aqui. Por quê? Nota que essa função aqui e essa função aqui não é uma função ímpar? Essa e essa, y ao cubo, y? É, né? Ah, mas, professor, mas o intervalo não é de menos 2 a 2. Não tem problema. Bora quebrar em dois intervalos. Então, olha só o que eu vou fazer. Isso aqui vai ser igual. Integral de menos 2 a 4. Aí que eu vou deixar só a y ao quadrado. Só y ao quadrado. Mais, vou deixar ela sozinha. Para essas outras duas, eu vou quebrar em dois intervalos. Vai ficar menos 2 a 2. 4y menos y ao cubo sobre 2 dy, mais integral de 2 a 4, aí aqui é a mesma coisa, 4y menos y ao cubo sobre 2. Bom, aqui, ó, como eu deixei esse intervalo, isso aqui é uma função ímpar, nesse intervalo vai zerar. Então, aqui zerou. E agora ficou mais fácil, né? O resto, só fazer o último passo aqui. Aqui vai ficar y ao cubo sobre 3. Aí só falta aplicar os intervalos menos 2 a 4. E aqui ficaria 4y, a integral disso é 2y ao quadrado, menos, aqui ficaria y à quarta sobre 8. Aí falta aplicar de 2 a 4. Como o resto é cálculo 1, esse aqui eu já deixo para casa. Mas vocês vão perceber que vai ter um desses, no caso, quando eu vou jogar 4, que vai zerar. Aí vai ficar só com 2 aqui mesmo. Então, não é tão complicado. Então, o resto, dever de casa. Pronto. Vamos para a última questão. Essa questão aqui é a mais divertida. Diga, Ângelo. Isso, você diz, ó, o Ângelo perguntou se a região do tipo 2 vão ser que nem obrigatoriamente daquele jeito, ou seja, que eu tenho que integrar primeiro em x e depois em y. É a mesma coisa, é isso mesmo. Porque se eu inverter, aí não vai dar certo. Não vai dar. Vai dar uma função aqui no final. Aí não... Então, nesse caso, você tem que repetir mesmo, aqueles passos. Tá bom? Última questão. Gente, essa aqui é a mais divertida de todas, por isso que eu deixei por último. Né? Ela não é tão grande, então dá para a gente fazer nos últimos 10 minutos. Então, ó, vai aparecer para vocês. Calcule esta integral desta função neste intervalo. Vamos lá, vamos fazer essa questão. Eu gosto muito dessa questão. Você já vai entender por quê. Vamos lá, integral dupla e elevado a y ao quadrado, dA. Aqui ele já me dá mais detalhes do meu conjunto D. Conjunto D é o conjunto dos pontos x, y, tal que 0 menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 1. Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar desenhar a minha região D. Então eu coloco aqui no plano cartesiano. Olha só, gente. Aqui ele me deu um monte de desigualdade, né? Mas a gente pode olhar só para cá, ó. O y está entre x e 1. Então, eu vou fazer o gráfico da função y igual a x e da função y igual a 1. O gráfico da função y igual a x é uma reta crescente, é a reta identidade. E y igual a 1 é o quê? É uma reta constante, é uma reta horizontal. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar uma reta crescente e outra reta horizontal, de fazer de azul. E onde elas se encontram, ó, é só igualar x igual a 1. Né? Então, elas se encontram justamente para x igual a 1.
Então, essa reta é a reta x, essa reta horizontal é a reta y igual a 1. O y ele está acima da reta x e abaixo da reta y igual a 1. Então, a minha região, ó, por enquanto, é essa daqui. Por que eu não continuei para cá? Porque o meu y ele é maior ou igual que zero. Tá? Eu estou na parte positiva. Então, essa daqui seria a minha região, onde nesse caso, ó, o meu y está entre x e 1, e o meu x está entre 0 e 1, né? Já que ele começa aqui e termina aqui. Ok. Isso é muito fácil. Realmente, né? Foi fácil achar a região. Aí eu venho para a minha integral agora. Essa daqui, gente, eu estou olhando ela como uma região do tipo 1 ou do tipo 2? Essa daqui. Eu estou olhando como uma região do tipo 1, né? Já que o meu y está entre funções de x, então eu vou começar integrando em y. Então aqui vai ficar o y entre x e 1 e o meu x entre 0 e 1. E a minha função é e elevado a y ao quadrado, tem que começar integrando em y para depois em x. Pronto. Agora eu tenho que resolver isso daqui, né? Começando pela minha integral aqui, ó, que está mais interna. Então eu tenho que integrar. Qual é a integral de e elevado a y ao quadrado, em relação a y mesmo? Qual é a integral de e elevado a x quadrado, em relação a x, né? É a mesma variável. Vocês sabem? Vocês lembram? Não? Será que tem algum método que dá para resolver? É substituição? Não. É interação por partes? Não. É substituição trigonométrica? Não. Professor, mas como é que resolve essa integral? Isso aqui não é do cálculo 1, é do cálculo 1. Como é que resolve ela? Alguma vez ela caiu na prova de vocês? Acho que não, né? Porque, na verdade, gente, essa integral aqui, essa integral simples, né? Vou colocar lá do cálculo 1. Integral, sei lá, de A até B, e elevado a x quadrado, dx. Nós não temos técnicas de integração para resolver isso daqui. Nós não temos, tá? Não dá. Ah, professor, quer dizer que a função não é integrável? Não, não quer dizer isso. Essa integral existe, a gente só não consegue calcular com as técnicas que a gente aprende aqui no curso de cálculo. Você poderia usar algum método de aproximação, por exemplo. Mas a verdade é que você não consegue aplicar técnicas do cálculo 1 para resolver essa integral. Apesar de que a integral existe, porque essa função é contínua, e pelo teorema fundamental do cálculo, toda função contínua é integrável. Aí você vai dizer, tá, professor, então não dá para fazer essa questão, é isso? Olha, dá para fazer, só que você tem que mudar o seu ponto de vista. Esse triângulo aqui, eu posso olhar ele como uma função, uma região do tipo 2, ao invés do tipo 1? Posso. Então, já que eu não consegui resolver com uma região do tipo 1, eu vou tentar escrever isso aqui como uma região do tipo 2. Não vai dar no mesmo, professor? Não sei, né? Mas é a única coisa que a gente tem, bora ver. A gente não vai perder as esperanças ainda, né? Olha, para transformar isso aqui numa região do tipo 2, ao invés de você caminhar de baixo para cima, eu vou caminhar da esquerda para a direita. Eu ainda estou no triângulo. Então, ó, aqui da esquerda para a direita, eu começo em x igual a 0 e eu paro nessa função aqui, nessa reta. Eu começo em x igual a 0 e paro nessa reta. Que reta é essa? É a reta y igual a x, ou x igual a y. Então, se você reparar, o meu x, ele é maior ou igual que 0 e menor ou igual que y, que é o que estava bem aqui, ó, desde o início. Porque a gente quis olhar só para cá, mas eu poderia olhar só para cá. Tá, e o meu y? Ó, você já sabe que aqui é 1, então o meu y está entre 0 e 1. Então, está aqui, y entre 0 e 1. Então, agora eu vou olhar essa região como uma região do tipo 2 e vou tentar resolver a integral. Então, como eu estou olhando do tipo 2, eu vou começar integrando em x. Então, aqui é de 0 a y e aqui é de 0 a 1. E elevado a y ao quadrado. Tá aí, professor, mas deu no mesmo. Não deu no mesmo. Sabe por que não deu no mesmo? Isso, eu estou integrando em relação a x. Então, agora isso aqui para mim é uma constante. Então, quando eu integrar, vai ficar isso mesmo vezes x. Então, mudou tudo, né? Então, tá vendo? Vocês já estavam desistindo, sem dar uma chance para a região do tipo 2. Então, aqui é e elevado a y ao quadrado vezes x, só que eu vou aplicar o x de 0 a y. Aí vocês vão dizer, tá, professor, mas uma hora eu vou ter que me deparar com a integral disso daqui. Mas quando eu aplico para x aqui, ó, vai ficar integral de 0 a 1, e elevado a y ao quadrado, no lugar do x eu coloco y. No lugar do x eu coloco 0, vai dar 0. Opa, e agora dá para eu resolver isso daqui? Dá. Integração por substituição. Porque, ó, se você reparar,
a derivada de y ao quadrado é 2y. Ah, mas eu não tenho 2y aqui. É só multiplicar, ó. Multiplica por 2 aqui, divide por 2. Multiplica e divide por 2. Está aqui. Então, essa integral vai ser igual... Só que isso aqui já é cálculo 1, tá, gente? O mais importante era aqui. Chegou aqui é cálculo 1. Então, substituição. Isso aqui vai ficar meio e elevado a y ao quadrado. Essa é a integral disso daqui. Porque quando eu derivo isso daqui, vai ficar ele mesmo vezes a derivada disso, que é 2y. Então, essa é a resposta dessa integral. Só que falta eu aplicar agora de 0 a 1. No lugar do y eu vou colocar 1, no lugar do y eu vou colocar 0. Então, resposta final, meio vezes e, já que y é 1, e depois o y vai ser 0. E elevado a 0 é 1. Então, essa daqui é a nossa resposta. Diga. Não, isso é uma boa pergunta. Qual é o seu nome? Arthur, engenharia elétrica? Engenharia biomédica. O Arthur perguntou uma coisa interessante. Se eu mudar as regiões, vai mudar o volume ou vai mudar o valor da integral? A resposta é não, Arthur. Sempre porque isso aqui é só um ponto de vista diferente, mas o volume é o mesmo. Então, por exemplo, nesse caso, eu só troquei porque eu não estava conseguindo resolver. Olhando com uma região tipo 1, não estava. Então, eu troquei para o tipo 2. Mas o volume não muda, o valor da integral ainda é a mesma. Sempre que você vai escolher um caminho válido, o volume tem que ser o mesmo na integral. Tá bom? Então, palmas para o Arthur. Excelente pergunta dele também. Bem. Bom, e com isso, creio que a gente encerra, né? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso último exemplo. Então, estudem bastante, tá, gente? Esse assunto principalmente. E sexta-feira é a prova de vocês. A gente vai se ver de novo na segunda-feira. Até mais.